pedir a Deus. Entender que a gente não tem essa força. Porque tem muito codependente que acha que tem, olha, eu tenho que fazer, eu tenho que me destruir para salvar esse irmão, para salvar esse relacionamento. Eu tenho que me destruir, eu tenho que fazer. E às vezes a pessoa, não adianta, às vezes a pessoa chega a ir pra rua, aí você tira essa pessoa e ela volta. É triste, gente, mas tem pessoas que não querem. E não adianta. Não adianta você ser o bom, você ser o legal. Tem pessoas que não querem, você tem que respeitar o jeito dessas pessoas. Não tenta mudar elas, não. Na verdade, você ficou com elas justamente porque elas eram assim. O codependente, ele fica atrás de um coitadinho para cuidar. Ele se atrai por pessoas que estão precisando dele. Por quê? O cérebro já está condicionado para essa forma de amor. Eu preciso ajudar. Eu tenho que ficar com uma pessoa que precisa de mim. E isso tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado numa terapia. Por que eu tenho que ficar só com pessoas que precisam de mim? Por que eu tenho que me sacrificar pelas pessoas? Isso não é saudável, isso não é bom. Procurar pessoas com vícios. Por quê? Porque provavelmente eu tive um pai, uma mãe com vício, alguém da família com vício, um avô. Sabe? E aí você tinha aquele amor, tinha aquela compaixão pelo outro e acaba agindo assim também na sua vida. Tendo esse compromisso só com o outro. Porque eu preciso provar o meu valor. Por quê? Porque eu me coloco muitas vezes com a mãe da pessoa. E quando são parentes, também você se coloca numa posição que não é a sua. Isso sobrecarrega, isso deixa cansado. Eu viro a mãe da pessoa, o pai da pessoa, né? Principalmente em relação a irmãos. Mas se você tem um relacionamento amoroso, entenda que brigar com essa pessoa não adianta. Se essa pessoa não tem consciência de que ela te faz sofrer, não adianta você chorar, não adianta você brigar, você tem que ver a sua vida. Então, tudo que você faz, que às vezes são pequenas coisas que a gente faz. Às vezes a gente fica esperando a pessoa, faz um almoço para ela e ela não aparece. Às vezes a gente fica acordado esperando essa pessoa e ela não chega. São essas pequenas coisas que você vai parando de fazer. Vai buscar a pessoa lá. Para de fazer isso. Para. Já começa por aí. Vai deixando de fazer essas pequenas coisas. Tá vendo que a pessoa não te responde no WhatsApp? Deixa pra lá. Vai fazer alguma outra coisa. Qualquer coisa por você. Pra você não ficar pensando naquela obsessão. Porque vira uma obsessão. O que a pessoa tá fazendo? Onde que ela tá? Como se ela fosse uma criancinha que precisasse de vigia. E não é, gente. Eu sou mãe e eu tenho essa preocupação com meu filho. Porque ele já é um adolescente. Todos os pais têm essa dor de ter muito medo e preocupação excessiva com os filhos. Às vezes a gente começa até a super protegê-los mais, a encher o saco deles. Mas é uma dor demais. E muitos codependentes sentem isso em relação ao seu parceiro, à sua parceira, como se fossem os filhinhos. Como se eles não tivessem condição de ligar, de responder. Eles só não querem fazer isso. E aí você vai sofrer porque a pessoa não te respondeu? Porque a pessoa falou que ia vir, não ia vir e não veio? Então, quanto tempo que você vai ficar atrás de um ser humano como se ele fosse seu filho? Sendo que ele não é. Não trate ele assim. Começa a se respeitar. E começa a entender, será que vai valer a pena eu continuar atrás de uma pessoa que se destrói a esse ponto? Continuar vivendo com essa pessoa, que ela não trata dela mesma? Porque eu vou ver a destruição da pessoa. Com o tempo vai acontecer. Vai acontecer dessa pessoa ter uma doença séria, vai acontecer até dessa pessoa morreu, ou ser acidentada, ficar, impossibilitada de andar, enfim. Tanta coisa pode acontecer com uma pessoa que não tem amor pela vida, gente. Uma pessoa que tem vício não tem amor pela vida. Desculpa dizer isso, é um fato. A pessoa não ama, ela não se ama, ela não se respeita. Ela literalmente quer se matar. Só que muitos acham que é divertido, que é porque, sabe, uma das coisas mais difíceis para o dependente químico é mudar a forma de viver dele. Porque ele é aquela pessoa que está sempre no bar, aquela pessoa que sempre tem aquele hábito, aqueles mesmos amigos, aquelas mesmas pessoas. Para ele isso aí é uma diversão, uma forma de viver.
Ele não está se destruindo. Ele não tem essa noção de que ele está literalmente se matando. Não tem. E aí não adianta você ficar com raiva disso. Porque sim, o codependente tem um lado negativo, que é o do controle. Eu não consigo controlar essa pessoa. Não consigo. Ela me faz raiva. Porque ela não vê o meu sacrifício. Não vê não, gente. Ela não vê nada. Porque é uma pessoa sem noção da própria vida dela. Então ela não vai ver esse sacrifício. Né? As pessoas só começam a ver que a gente é uma pessoa legal, gente, quando a gente para de fazer. E não é só com o dependente químico não, tá? Vai ser com aquele familiar que está sempre te pedindo coisas. No momento que você fala não, aí eles vão ver quanto você era pessoa útil. E agora não quer ser mais. E muitos vão te chamar de ruim, de egoísta. Porque esse é o maior desafio para o codependente. Deixar de ser útil. Não que eu esteja dizendo que você tem que ser ruim para as pessoas, tá? Mas você tem que começar a dizer não para aquelas pessoas que estão o tempo todo te pedindo. Você tem que começar a dizer, olha, dessa vez você pode fazer, não pode? Dessa vez, eu não vou te emprestar esse dinheiro. Dessa vez, eu não vou fazer isso por você, não. Você vai ajudar essa pessoa muito mais do que ficar fazendo tudo por ela. E aí você começa a trazer sua vida para você, sua energia para você. Mas não é fácil. Não é, porque você vai ter que aguentar o chilique, a reclamação. E para você pode ser difícil, porque o dependente quer sempre agradar todo mundo. Ele não gosta nem de ver a pessoa com a cara feia. Se a pessoa fica fazendo cara feia para ele, fica chateado. Ele fica agoniado. Ai, por quê? Quem pensa que é a responsabilidade dele fazer os outros felizes? Não é. Você que é codependente, está me ouvindo, não é sua responsabilidade deixar ninguém feliz. Você que é mãe codependente, você que é parceiro codependente. Para a pessoa começar a fazer chantagem, manipulação. Por isso eu fiz um e-book e um curso, chega de manipulação. Porque essas pessoas, elas fazem o tempo todo você se sentir mal. Você se sentir responsável. Ah, coitadinho de mim, você me ajudava a fazer isso por mim. Você vai aguentar isso. Quando você começar a se posicionar, a voltar para você, a entender que você tem que ter tempo, dinheiro para você. Essas pessoas provavelmente vão reclamar, vão ficar chateadas. E você vai ter que ser forte em aguentar isso. Porque amor não é isso. Amor não é você ser útil para os outros. Amor não é você ficar esperando a pessoa. Entende? Ou você ficar correndo atrás da pessoa. Ai, meu filho, não, vai, vem aqui, que você está precisando, que não sei o quê. Isso não é amor. Isso é carência. Você faz isso para ser amado, como você fazia quando era criança. Porque quando a gente era criança, não tinha o adulto para cuidar da gente. A gente que cuidava da gente mesmo. Por isso que o dependente é tão carente. Tem um vazio muito grande dentro dele. Porque ele não teve isso aí. Não teve um adulto para cuidar dele. Às vezes o adulto era mais problemático. O adulto tinha que cuidar de outro adulto. Né? Não tinha. Codependência é isso, gente. É um vazio. E eu preencho com os outros. Então quando eu começo a tirar os outros dentro de mim, vai ficar doendo, sim, vai. Não é fácil. Mas você vai começar a cuidar de você como se você fosse aquela criancinha que você foi. Com a mesma dedicação, com o mesmo carinho. Né? Eu tenho, né, as técnicas da criança interior. Olhe para a sua criança interior. O que ela quer? O que ela precisa? Às vezes a sua criança interior precisa brincar, se divertir. Às vezes a sua criança interior só quer carinho. Então fique com pessoas que possam te dar esse carinho. Às vezes você não tem. Ou mesmo você se dá esse carinho. Faça coisas por você. Quando você estiver vazio, né, você se abrace. Parece uma coisa de doido, mas funciona, gente. Abrace um travesseiro, coloque uma música suave, uma música que você goste. Vai num lugar legal. Vai conversar com uma pessoa que não vai trazer problema para você. Se você só tem amigo assim, faça como eu, se afaste. Se afaste. Se afaste de gente que vem trazer problema para você. Ai, que nhenhen, meu marido, nhenhen. Aquela pessoa doente também, que adora falar de doença. Por isso que eu fiz esse e-book justamente com essas frases para você dar limite para as pessoas. Porque tem todo tipo de gente que te enche a paciência.
gente doente, gente problemática. Quando você é um codependente, você atrai essas pessoas, tá? Todo lugar que você vai tem alguém para reclamar de alguma coisa. Então não dá muita asa para pessoas problemáticas. No seu relacionamento tem que pesar o seu bem-estar. Pare com essa coisa de um embate, de você tentar forçar o outro a ser o que ele não é. Ele é essa pessoa. Ele é essa pessoa irresponsável com a própria vida. Não adianta você tentar alertar, conscientizar. Às vezes essa pessoa precisa tomar um susto, né? Deixar ela caída no chão. Como eu falei, não ir buscar. Não vai buscar, não, deixa a pessoa lá. Sabe, às vezes precisa que essa pessoa tenha um pouco de consciência, um pouco de realidade, porque a pessoa que foge pro vício, gente, ela não quer saber da realidade, ela não quer saber de nada. Ela não quer saber que você está sofrendo. Ela não quer saber nem dela mesma, nem da emoção dela. Por isso que ela se entorpece com o vício. Todo dependente químico, ele está fugindo de uma dor. E tem que tratar essa dor. Mas não é você que tem que tratar. Eu sei que você tem compaixão pela pessoa. Mas não adianta. Não adianta você sofrer. O seu sofrimento não vai ajudar essa pessoa em nada. Por isso eu faço técnicas para a pessoa se libertar dos vínculos. Eu mesmo faço isso por mim, porque eu também sou codependente. Toda vez que eu vejo sofrimento de uma pessoa da minha família, meu filho, isso me dói muito. Eu toda hora tenho que voltar para mim, entender. Eu fiz o que eu conseguia. A pessoa é responsável por ela. Entende? Vai tirando isso do seu corpo, né? Eu faço com os pontos do FT. Eu libero essa dor, esse peso. Aqui no peito. Eu libero essa dor, essa responsabilidade, essa culpa. Todo codependente sofre de culpa. Essa culpa não é minha. Essa culpa não é minha. E aí, se você quiser um atendimento comigo para te ajudar a fazer o processo dessa codependência, ou se você quiser o meu curso, Chega de Manipulação, para te ajudar a enfrentar a ansiedade, a enfrentar essas pessoas que invadem o seu espaço, né? É só clicar no link que tem a página de vendas para você ter esse curso, que é um curso simples, né? Para você aprender a se respeitar, aprender a dizer não, aprender a parar de tentar agradar todo mundo, trazer para você para você mesmo, suas emoções, para trabalhar também, tem videoaulas para ansiedade, para entender suas emoções, porque às vezes você não fala suas emoções e elas ficam no seu corpo. Dores de estômago, dores de cabeça, tensão, taquicardia. Principalmente quando você se preocupa demais com uma pessoa que tem vício. Eu não estou dizendo que você não deve se preocupar. Mas é um trabalho de entender que você não tem o poder sobre essa pessoa. Nada que você faça. Então para de fazer esforço. Quando você estiver vendo que você está fazendo esforço demais, larga aquilo, solta. Ah, tô ligando, a pessoa não está me atendendo, deixa pra lá. Deixa o celular longe. Ah, a pessoa disse que vinha e não vem. Deixa pra lá, vai procurar o que fazer. Procura sempre sai disso. Que aí você vai começar a viver a sua própria vida. E aí você escolhe se realmente vale a pena estar com uma pessoa que está se destruindo. Porque não adianta, você está vendo uma pessoa se destruindo. E eu creio que não vale a pena, né? Eu ficar todo dia convivendo com uma pessoa assim, eu não consigo. Eu, pelo menos, não conseguiria. Mas aí é com você. Se vale a pena. Se vale a pena ver essa pessoa se destruindo podendo até causar alguma coisa muito pior para ela. E é você que vai cuidar dela depois. E aí vai ser muito pior, eu acho. Você não precisa provar seu amor dessa forma. Não precisa viver assim. Porque eu amo a pessoa. Você pode amar uma pessoa e não conviver com ela. Assim como a gente pode amar um pai, amar uma mãe difíceis, e não precisa conviver 100% com essa pessoa. O amor não é essa vivência conflituosa, sabe? Se eu estou sempre com essa pessoa e eu não consigo estar em paz, estou sempre brigando, não adianta. É preferível que eu continue amando, mas de longe. Ah, mas eu vou ficar me preocupando. Fica, mas uma hora você vai começar a olhar para você e viver a sua vida. É um processo. É todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Todo dia você vivendo sua vida.
estando com a pessoa, não estando. Mas a gente tem que ver o futuro também. Eu vou querer estar nesse futuro, essa pessoa continuando com essa responsabilidade com a própria vida, gente. Eu vou deixar ela viver a vida dela do jeito que ela acha que é certo. Dá à pessoa a responsabilidade, porque tem muitas pessoas que querem botar a culpa em você, tá? Então, se deixar, elas colocam. Se for filho, então... Tem muito filho ainda que diz que a culpa é dos pais, por isso que eles se drogam. Por isso que eles não deram certo na vida, por isso, aquilo. Porque a minha mãe foi assim, a minha mãe foi assada. Aí ela se droga. Aí ela não dá certo, ela não faz as coisas. Gente, tem muito adulto ainda culpando os pais. E uma pessoa que ainda culpa os outros pelos próprios problemas. Não adianta, gente. Essa pessoa não tem nível de maturidade, de consciência para sair disso aí. Não vai. Porque o primeiro passo de um adulto é se conscientizar. Que é ela que é responsável pela vida dela. É ela. Não são os pais. Os pais podem ter feito coisas terríveis com você. Então, por isso você tem que se curar. Não se destruir por causa disso. Não destruir sua vida, sua carreira. Uma pessoa viciada está sempre destruindo, né? Não tem como. Às vezes ela vai ser expulsa do trabalho por causa do vício. Não vai ter nunca dinheiro por causa do vício. Vai estar sempre passando por dificuldade por causa do vício. Aí fica culpando os pais a vida toda. Esse é o primeiro estágio da terapia, é esse, gente. Eu entender que a minha vida é responsabilidade minha. Se a pessoa não consegue, gente, não adianta. Não é você que vai fazer isso. Não é você. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você conhece alguém que passa por isso, compartilha esse vídeo, curte aí pra gente chegar a mais pessoas, porque tem muita gente que sofre com esse mal. E precisa se cuidar, se tratar, né? Se tratar mesmo, tá, gente? Toda pessoa que tem parentes ou relacionamentos com vício precisa se cuidar também, né? É uma coisa de autoajuda mesmo. Não adianta só você olhar pro outro. Você fica doente também se deixar. Então, um grande abraço para você e uma ótima tarde.